Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Dica RV de número 5. No Dica RV de número 3, nós mostramos como fazer o cálculo de armadura de lajes em uma direção. E neste vídeo, nós vamos mostrar como fazer este cálculo de armadura de lajes em duas direções. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento e vamos lá! Para demonstrar o cálculo de armadura de lajes em duas direções, nós vamos usar esta laje aqui, usada lá no Dica RV de número 1, onde a gente aprendeu a calcular a altura da laje. Esta laje de 5 por 3. Então, lembrando que para saber se a laje é armada em uma ou duas direções, a gente precisa dividir o maior vão da laje, que neste caso é 5 metros, pelo menor vão de 3 metros, que é igual a 1,67. Se der menor do que 2, a laje deve ser armada em duas direções, como é o caso deste exemplo. 1,67 a gente tem que gravar esse coeficiente aqui que a gente vai usar lá na frente, 1,67. Então, laje armada em duas direções, vamos adotar a uma altura igual a 10 centímetros. Essa altura a gente aprendeu a calcular lá no Dica RV de número 1. Então, vamos lá. O primeiro passo é nós calcularmos as cargas atuantes nessa laje. E nós também aprendemos como calcular lá no Dica RV, no vídeo Dica RV de número 2. Então, eu só vou passar aqui, vou apresentar o resultado, mas se você quiser saber como faz esse cálculo direitinho, assista ao vídeo do Dica RV de número 2. Então, eu considerei aqui o peso próprio, a camada de regularização, que é o contrapiso, camada de revestimento cerâmico, a carga variável, encontrei uma carga total de 90,45 kN. E uma carga distribuída, que é esse 90,45 kN dividido pela área da laje, 3 vezes 5. Encontrei uma carga distribuída de 6,03 kN por metro quadrado. Este valor a gente também tem que gravar. O segundo passo é vermos qual que é o tipo da laje, lá na tabela de marcos. Se vocês quiserem que a gente mande essa tabela, é só comentar aí, pode comentar o seu e-mail ou o seu número de telefone que a gente manda essa tabela de marcos para vocês, assim como todas as outras tabelas, o que vocês quiserem que a gente mande para vocês. Então, lá na tabela de marcos, a gente acha, como essa laje que a gente está calculando é uma laje isolada, é uma laje simples, vai ser uma laje do tipo 1, porque lá tem vários tipos de laje. Uma laje engastada na outra, uma laje apoiada na outra, uma laje que é engastada em uma e apoiada na outra, enfim, tem todos os tipos de laje. Só que nesse caso, como a gente está calculando a título de exemplo apenas uma laje isolada, vai ser essa laje do tipo 1 lá na tabela de marcos. Então, lembra daquele coeficiente que a gente achou de 1,67, que é o maior vão dividido pelo menor vão? Olha ele aqui. Agora a gente tem que achar esse 1,67 na tabela de marcos. E eu acho, olha ele aqui embaixo, 1,67. A gente tem que, então, pegar os valores de Kx, de Mx e de My. O valor de Kx em 1,67 vai ser 0,886. O valor de Mx em 1,67 vai ser 12,28 e My em 1,67 vai ser de 34,24. E aí a gente parte para o terceiro passo, que é o cálculo de Qx. Esse Qx vai ser a carga que nós vimos lá, a carga distribuída, 6,03 kN por metro quadrado, só que a gente tem que usar aqui em quilograma-força por metro quadrado. A gente só multiplica esse valor por 100. 6,03 vezes 100 é igual a 603 kgf por metro quadrado. Então a gente pega esse valor de 603 e multiplica por Kx, que foi o que a gente achou agora na tabela de marco. Kx é igual a 0,886. Então 603 vezes 0,886 é igual a 535 kgf por metro quadrado. E é este valor aqui, de 535, que vocês têm que gravar e que a gente vai usar para calcular a armadura. Que agora, no quarto passo, a gente vai calcular os momentos. Os momentos, como é uma laje armada em duas direções,
a gente tem que calcular o momento tanto no sentido do menor vão, quanto no sentido do maior vão. Lá na dica RV de número 3, onde a gente aprendeu a calcular lajes em uma direção, a gente só calcula o momento no sentido do menor vão, que é onde a armadura vai. A armadura, uma laje em uma direção, ela vai apenas no sentido do menor vão. Agora, como é uma laje armada em duas direções, a armadura vai tanto no sentido do menor vão quanto do maior vão, a gente tem que calcular a armadura tanto em LX, esse LX a gente chama de LX o menor vão, quanto em LY, LY o maior vão. Então, o momento em X vai ser esse QX que a gente achou agora de 535, vezes o LX, lembrando que o LX sempre o menor vão, ao quadrado dividido por MX, que foi aquele valor que a gente achou lá na tabela de Marcos. E MY, o momento em Y, vai ser o QX também de 535, vezes o LX ao quadrado, mesma coisa em cima para os dois, a única coisa que vai mudar é o coeficiente na tabela de Marcos, de MY aqui, e aqui vai ser MX. Então vamos calcular o momento em X. O momento em X é igual ao QX de 535, vezes o menor vão, como é uma laje de 5 por 3, o menor vão é igual a 3, 3 ao quadrado dividido pelo MX lá da tabela de Marcos. MX é igual a 12,28. Então a gente divide por 12,28, vai ser igual a 392,10. Só que a gente precisa deste valor em quilograma-força por quilograma-força centímetro. Então a gente precisa multiplicar esse valor por 100. Então 392,10 vezes 100 é igual a 39.210 quilograma-força centímetro. Agora a gente faz a mesma coisa para o momento em Y, em MY, no sentido do maior vão. Vai ser igual a 535, também a mesma coisa, QX, vezes o menor vão ao quadrado, 3 ao quadrado, dividido por MY, que a gente também achou aqui na tabela de Marcos, que é igual a 34,24. Vai ser igual a 140,63, que a gente multiplica também por 100 para encontrar um valor de 14.063 em quilograma-força centímetro. Tá vendo que o momento em Y, o momento no maior vão, deu menor do que o momento no menor vão? É exatamente por isso, porque sempre as cargas elas são maiores no sentido do menor vão. Então o momento ele vai ser maior no sentido do menor vão. E aí a gente vê agora qual é a classe de agressividade ambiental nesse quinto passo, aonde nossa obra está inserida. A título de exemplo, eu vou falar que minha obra está em um ambiente urbano, aí uma região metropolitana de São Paulo, por exemplo, uma agressividade então moderada, classe de agressividade ambiental igual a 3. Se minha obra estivesse no litoral seria uma classificação marinha, agressividade forte, classe de agressividade ambiental igual a 3. Então, no nosso exemplo, urbano, agressividade moderada e classe de agressividade ambiental igual a 2. Por que eu preciso saber disso? Para saber qual que vai ser o cobrimento da capa de concreto na minha laje. Aqui, na classe de agressividade ambiental igual a 2, para lajes eu tenho um cobrimento de 25 milímetros. Um cobrimento mínimo de 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. E aí, com isso, a gente calcula a altura útil da nossa laje, demonstrada pela letra D. A altura útil vai ser a altura da nossa laje menos 2 vezes o cobrimento, que é de 2,5. Por que 2 vezes? Porque é o cobrimento em cima e o cobrimento embaixo, por isso 2 vezes. Então a gente pega a altura da laje de 10 centímetros, tira 2,5 que é o cobrimento de cima, tira 2,5 que é o cobrimento de baixo, a gente encontra uma altura útil de 5 centímetros. Agora, o oitavo passo, e eu considero o mais importante, é calcular o coeficiente de compressão do concreto. Esse coeficiente de compressão do concreto é muito importante para o cálculo da armadura. Aqui, o coeficiente de compressão do concreto vai ser igual ao momento, que a gente já calculou, tanto em X quanto em Y, dividido por B, e eu já falei em vídeos anteriores que o B para lajes vai ser sempre 100. Por quê? Porque a gente calcula lajes na faixa de 1 metro, ou seja, 100 centímetros, vezes o D, que é a altura útil que a gente achou de 5 centímetros ao quadrado. Só que a gente tem um coeficiente limite, que a gente chama de C-limite. Esse coeficiente limite não pode passar de 14% do FCK, ou seja, 0,14 vezes o FCK. O FCK
A princípio, eu vou adotar de 25 MPa, que é igual a 250 kgf por centímetro quadrado. Então, o C-limite vai ser igual a 0,14 vezes 250, que é igual a 35 kgf por centímetro quadrado. Então, o meu coeficiente de compressão ele não pode passar o meu coeficiente de compressão limite, que é de 35 kgf por centímetro quadrado. Ele tem que ser inferior a este valor. Então, vamos calcular este coeficiente. É igual ao momento. Aqui, por que eu usei 39.210? Porque eu estou considerando o maior valor. Para calcular na pior situação, eu tenho que usar o maior valor dos dois. Em mx foi 39.210 e my foi 14.063. Então, eu uso o maior de 39.210 na pior situação. Dividido por b, que é igual a 100, vezes a altura útil de 5 cm ao quadrado, eu encontro um coeficiente de compressão do concreto de 15,68 kgf por centímetro quadrado. Deu inferior ao coeficiente de compressão limite, então está ok. Se esse valor desse maior do que o coeficiente de compressão limite, eu teria que aumentar a altura da laje ou então aumentar o FCK do concreto. Então, no nono passo, vamos calcular a área de aço mínima. Quanto que deve ter no mínimo de aço nessa minha laje? A área de aço mínima é dado por 0,15% de B vezes H. Ou seja, 0,15 sobre 100 de B, que é sempre 100 para lajes, vezes o H de 10 centímetros. Vamos encontrar aí uma armadura mínima de 1,5, 1,5 centímetros quadrados por metro. A gente tem que guardar esse valor também. Agora, vamos calcular a armadura em Lx, que é no menor vão, no sentido do menor vão. Então, o Mx a gente calculou como 39.210 kgf centímetro, e aí a gente joga na fórmula para calcular a taxa de armadura, que é igual ao momento dividido por 2.500 vezes a altura útil, que é 5 centímetros. Então, vai ser 39.210 dividido por 250 vezes 5, que é igual a 3,14 centímetros quadrados por metro. Deu maior do que a armadura mínima de 1,5. Então, a gente vai adotar 3,14 centímetros quadrados por metro. E aí a gente vem na tabela mãe e tenta encontrar um valor igual ou maior do que 3,14. E eu encontrei aqui um valor de 3,20, que resulta em 4 barras de aço de 10 milímetros a cada metro. Então eu vou na tabela do espaçamento e vejo também a mesma coisa, a gente adotou uma barra de aço de 10 milímetros, vejo um valor igual ou maior a 3,14, achei aqui ó, de 3,20, na coluna da barra de aço de 10 milímetros, o espaçamento a cada 25 centímetros. Porém, o recomendável é que o espaçamento entre as barras seja de no máximo 20 centímetros. Então eu vou adotar, no sentido do menor vão, Lx, barras de aço de 10 milímetros espaçados a cada 20 centímetros. E essa vai ser a minha armadura no menor vão da laje. Agora, armadura no maior vão da laje, em Ly, vai ser o momento em Y, que a gente calculou também lá anteriormente, de 14.063 kgf/cm. A gente vai dividir esse valor também por 2.500 vezes a altura útil de 5. A gente acha aqui uma armadura de 1,13 centímetros quadrados por metro. Mas lembra que a gente calculou a armadura mínima? A armadura mínima deve ser de 1,5. Este valor deu inferior à armadura mínima. Então, lógico, a gente adota a armadura mínima de 1,5 centímetro quadrado por metro. E aí, eu também venho aqui, tento achar um valor igual ou maior do que 1,5. Achei um valor exatamente igual a 1,5, que por metro daria 3 barras de 8 milímetros. E aí, eu venho na tabela do espaçamento, 1,5, acho também um valor igual ou maior do que 1,5, achei de 1,67 na tabela de 8 milímetros, na coluna de 8 milímetros, e aí espaçados a cada 30 centímetros. Porém, como eu disse também, o espaçamento máximo entre as barras é recomendado que seja de no máximo 20 centímetros. Então, a gente adota barras de 8 milímetros a cada 20 centímetros. Aí vocês podem me perguntar, normalmente, para facilitar na hora da obra, não adota barras iguais, de diâmetros iguais?
lá no maior vão a gente adotou barras de 10 milímetros. E agora no sentido do maior vão, lá no menor vão a gente adotou barras de 10 milímetros. E agora no maior vão a gente adota 8 milímetros. Não pode confundir lá na hora da obra. Realmente é uma questão que muita gente comenta. Geralmente recomendam aí, o pessoal, o mestre de obra e tal, recomenda que seja a armadura seja igual, tanto no sentido do menor vão quanto do maior, para não confundir lá na hora, para você não, às vezes não inverter as barras de aço. Mas isso é simplesmente uma questão de prestar atenção, de você saber coordenar, de você saber gerenciar essa obra, de você prestar atenção lá na hora de você fazer a distribuição das armaduras. Porque se a gente adota aqui barras de aço de 10 milímetros, é mais cara do que a barra de aço de 8 milímetros. Então, adotar barras de aço de 10 milímetros aqui é besteira. Você poderia adotar barra de 8 milímetros. Por isso, gera uma economia na sua obra e por isso a importância de você realizar o cálculo estrutural. Aqui não precisaria usar barra de 10 milímetros nos dois sentidos. Usa a barra de 10 milímetros no sentido do menor vão, que vai ter a maior carga, e barras de 8 milímetros no sentido do maior vão, gerando economia na obra, e isso só vai ser necessário que você preste atenção lá na hora da obra, para você não inverter as barras de aço. Então, concluindo, é assim que a gente calcula armaduras de lajes em duas direções. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vos convido a seguir a nossa página no Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos lá, conhecimentos novos, e também vos convido a se inscrever aqui no canal do YouTube para receber as notificações dos próximos Dica RV. Então, muito obrigado, uma boa semana, um grande abraço e até a próxima.